Quero falar da dieta que me ajudou a perder 50 quilos, 51 para ser mais preciso. É, eu sempre tive problema com peso, sempre tive esse desgaste de começar a dieta, parar a dieta, é, pesquisar várias formas, várias dietas alternativas. Fiz algumas dietas, como a dieta do Khan, que é uma dieta extremamente restritiva, à base de proteína, uma dieta, essa base de proteína que são muito famosas. E a única dieta que me auxiliou de verdade a perder peso de forma saudável, de forma constante, de forma consciente, foi não fazer dieta. É isso mesmo. Aí você me pergunta, pô, Rafa, mas como assim? A dieta que você encontrou foi não fazer dieta? Gente, eu entendi que não dá para você fingir fazer dieta, fingir comer saudável. Não, eu era uma pessoa que não comia bem, não me alimentava de maneira correta, não me alimentava de maneira saudável e às vezes fazia dieta. Aí meu organismo estranhava, não entendia, era um sacrifício, era um desgaste, era doloroso, era triste. E o que eu fiz? Eu parei de fazer dieta. Eu me tornei alguém que come direito. E às vezes eu como errado. Ao invés de fazer dieta às vezes, eu passei a fazer dieta sempre e às vezes comer errado. Então eu assumi um papel de alguém que come corretamente. Eu não preciso seguir uma dieta. A minha alimentação, de maneira geral, é uma alimentação regrada. Tem as suas brechas, tem as suas facilidades, tem, mas eu não estou de dieta. Eu me alimento bem. E isso facilita muito, porque isso faz a gente sair de um lugar de é, alguém que não come bem, alguém que se alimenta mal, alguém que tem péssimos hábitos e que o organismo entra em choque, se assusta com o fato de estar comendo algo saudável, para alguém que se alimenta de maneira saudável o tempo todo, sabe? Então eu procuro me alimentar de maneira correta o tempo todo, é, não faço acompanhamento com nutricionista, eu faço, é, eu tenho alguns hiperfocos, então quando eu decidi que eu iria entrar nesse processo de emagrecimento, eu mergulhei a fundo e falei, meu, eu vou estudar isso aqui, vou estudar nutrição, vou estudar o que precisa para emagrecer, quais são as ferramentas que a gente consegue utilizar para emagrecer. Eu falei, pô, eu preciso desse X calorias por dia diárias e vou fazer isso. E de vez em quando tem uma coisa ou outra que não está na dieta. E eu não fujo disso. Eu me permito comer. Então, porra, eu vou sair com a minha família, vou sair com a minha filha, vou sair com a namorada, vou sair com os amigos. Eu vou comer, sabe? Ah, só se eu não quiser, mas se eu quiser eu vou, porque eu me alimento bem. Não entenda uma coisa, não é você comer uma pizza no final de semana, uma pizza inteira. Não é você comer uma pizza inteira uma noite de sábado que vai fazer você engordar, sabe? A pessoa fala assim, eu não como nada e engordo. Você come alguma coisa errada. E possivelmente a maioria das suas refeições. Porque se você comer certo, corretamente, a semana inteira, todas as refeições, e uma refeição na semana você não comer de maneira controlada, se permitir comer, você não vai engordar por conta disso, sabe? Eu acho que a questão é equilíbrio. Eu entendi que o processo de emagrecimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, uma ultramaratona, sabe? Um Ironman, porque é muito desgastante, é muito difícil. E é um processo longo, sabe? Eu coloquei na minha cabeça, eu comecei esse processo de emagrecimento em janeiro de 25, janeiro de 2025. A gente está em março de 26. Eu perdi 51 quilos. O meu objetivo é pro ano que vem, pro começo do ano que vem, é, estar no peso que eu quero. Consegue entender que são 2 anos? E se passar disso, tá tudo bem para mim. Eu não tenho uma pressa.
eu não estou correndo, eu estou mudando meus hábitos. Alguém que se alimentou de maneira erradíssima por 31 anos não vai corrigir tudo e ter o físico sonhado em alguns meses. É irreal pensar nisso. Então, o que eu coloquei na minha cabeça, eu também entendi isso através do processo psicoterapêutico, através de estudos que eu tive no próprio YouTube e outras plataformas, conversando com pessoas que passaram pelo processo de emagrecimento. Eu entendi que eu preciso mudar a minha vida, não fazer uma dieta. Então, a forma que eu encontrei de conseguir emagrecer foi não fazer dieta. Falei, pô, eu vou mudar a forma que eu me alimento. E vou me alimentar de uma maneira mais saudável. E naturalmente eu emagreci. A partir do momento que você inverte, tem, tem uma regra do 80-20, né? Você comeu 80% do tempo correto, você pode errar 20% do tempo. E eu fazia o contrário, eu errava 80% do tempo e 20% eu comia certo e achava que aquilo ali ia corrigir. A partir do momento que eu inverti essa balança e comecei a fazer 80% do tempo uma alimentação saudável, naturalmente a gente emagrece. Eu estava com 164 quilos. São muitos quilos para perder. Entende que qualquer pequena mudança vai gerar um impacto. Por mais que a gente fale, pô, quem não queria estalar o dedo e tá com 70 quilos? Não é o que eu quero, mas quem não gostaria de alcançar o objetivo num estalar de dedos? Mas não é assim. A gente sabe que é um processo. E o processo tem altos e baixos, tem as ondulações. Às vezes a gente vai estar aqui porque a gente vai acertar muito, e um dia a gente vai estar aqui porque a gente vai estar errando, e a gente vai estar triste, a gente vai estar frustrado, a gente vai estar numa semana estressante. E eu entendi que tudo bem. Eu entendi que tudo bem, sabe? Pô, Rafael, não tô numa semana legal. Comi besteira, tomei uma cerveja, fui para um churrasco, aniversário, bolo, brigadeiro, essas paradas todas. Beleza, o que eu faço? Próxima refeição, quando você estabilizar o emocional e falar, pô, tá, errei. Próxima refeição, volta pro plano, sabe? Eu costumo falar que o plano está sendo seguido. Tem um plano. E o plano também, o meu plano que eu criei comigo mesmo, que eu sentei e negociei comigo as minhas condições, eu falei, porra, eu quero fazer isso, e eu negociei comigo mesmo e eu não vou falhar comigo mesmo. Eu posso falhar com o resto do mundo, comigo mesmo não. No meu plano, tem lá a brecha. Tá, eu já contei que eu vou errar. Eu já contei que vai ter um dia que eu vou errar, o dia todo talvez. Mas eu não vou me punir por isso. Sabe, eu entendo que é um processo. Da mesma maneira que vai ter, por exemplo, eu estou há 2 semanas sem refeição livre. Por quê? Porque eu não quis. No final de semana fui fazer uma refeição, estava dentro dos macros, estava dentro da quantidade calórica, não precisei fazer uma refeição livre. Sabe, fiquei muito bem com isso. E agora semana que vem eu posso fazer duas? Se eu quiser, eu posso fazer todo dia. E é essa a questão. A partir do momento que eu decidi que eu não vou fazer dieta, e sim que eu vou mudar meus hábitos alimentares e me tornar alguém que come de maneira mais correta, não existe mais dieta. Não existe. Não existe a restrição, não existe a regra, não existe, porque eu faço escolhas mais inteligentes. Então, por exemplo, eu, ao invés de chegar em casa e comer 2 pães com mortadela e queijo, presunto, salsicha e embutidos e tomar um refrigerante qualquer, eu já tenho meu plano. Eu vou chegar, vou comer um pão com 2 ovos, 2 fatias de mussarela, um pouco de mostarda, e é isso. E vou tomar meu whey. Por quê? Porque eu já decidi isso. Eu decidi antes de começar o dia. Então eu não fico pensando, porra, eu quero comer uma pizza. Às vezes eu quero, mas no dia a dia a gente não tem vontade de comer pizza. No dia a dia a gente quer matar a fome. Então eu só escolho
opções melhores, entende? Quando você para de fazer dieta, é, parece que vira uma chavinha na sua cabeça. Você fala, pô, tá, isso não é mais uma condição momentânea. Esse sou eu agora, sabe? Então eu escolho comer o tempo todo melhor. Eu acerto o tempo todo? Não. Mas eu não me puno por isso, nem me culpo por isso. E eu tô no processo em que eu perdi 51 quilos. E um detalhe, é, os últimos 2 meses eu não tive queda na balança. Nos últimos 2 meses meu peso deu uma estagnada, aquele famoso efeito platô, que o organismo se acostuma com a nova realidade e eu não me abalei, eu segui o plano. O plano está sendo feito. O Bruno, que é o personal que tá comigo nesse projeto aí, depois se quiser lá no Instagram, dá uma moral para ele. O Bruno sempre fala, do jeito que você tá fazendo, Rafa, não tem como dar errado. Vai dar certo. Sabe, o plano tá sendo seguido. E é isso. Eu segui por 2 meses sem baixar o peso. Até tinha aquela situação, mas sempre pra cima. Eu cheguei a 114, aí subia pra 116, 115, 117, 118, 114 de novo. Essa, hoje, especificamente, eu pesei e baixei pra 113. Mas vocês conseguem entender que foram 2 meses em que eu não deixei de seguir o plano, não deixei de treinar, não deixei de me alimentar corretamente. Por que que estagnou? Não sei. Pode ser estresse, pode ser cansaço, pode ser o treino que estava fraco, pode ser estava me alimentando talvez exagerando um pouquinho nas calorias, porque eu também eu não sou a pessoa que fica bitolada com caloria. Eu entendo mais ou menos quanto é que é, e é isso, eu vou. Claro que vai chegar o momento que eu vou precisar fazer aquele ajuste fino para alcançar os objetivos maiores, vou, mas por enquanto eu não preciso, por enquanto eu preciso estar mais ou menos ali, mais ou menos 2.000 calorias por dia, tá ótimo. Se é 2.100, tá bom, se é 1.800, 1.900, tá bom também, é ali. Então eu segui por 2 meses sem baixar a balança. Hoje, por acaso, no dia que eu tô gravando esse vídeo, caiu para 113. Meu objetivo é chegar nos 2 dígitos inicial, que é o objetivo pro ano que vem ainda. A gente está em março, meu objetivo é pro ano que vem. Eu perdi 50 quilos em um ano e eu quero perder 14 nesse ano. Vocês entendem que é um processo? E se não alcançar também tá tudo bem. Eu vou seguir fazendo o dia a dia, fazendo o meu processo, indo treinar todo dia cedo, mantendo minha alimentação. Então, a gente precisa entender que quando a gente deixa de fazer a dieta e se torna alguém que come de maneira saudável, muda muita coisa, sabe? Coloca isso na sua cabeça, sabe? Não precisa mudar de uma vez, muda aos poucos. Um outro vídeo que eu postei aqui no canal recentemente, é, eu falei sobre isso. Algumas coisas que me fizeram, é, que me ajudaram nesse processo. E uma delas era isso, sabe? Então a gente precisa começar a pensar em fazer pequenas mudanças, sabe? Uma mudança por semana. Porra, hoje eu vou parar de tomar refrigerante, vou trocar pelo zero, substituir pelo zero. Semana que vem, vou deixar de comer 3 pães, vou comer 2, sabe? Vai ajustando, vai ajustando, aos pouquinhos. Em 6 meses, a quantidade de mudanças que você vai ter feito na sua vida, fazendo uma mudança por semana, uma mudança a cada 15 dias, vai ser imensa. E o resultado virá, sabe? O resultado virá, eu garanto para você que o resultado virá. Mas você precisa entender que é, o resultado é fruto do seu esforço. Porque às vezes você fala, pô, eu tô fazendo certinho. Você tá mesmo fazendo certinho? Seja honesto com você. Tá mesmo? Pensa nisso. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.